Oi, eu sou a Gabi Ometo e hoje vamos fechar a nossa trilogia sobre magia com o tema das leis da magia do Brian Sander, um dos maiores autores de fantasia, mas que eu também nunca li um livro. Preciso corrigir esse erro. E se você assistiu todos os vídeos, principalmente recentemente, você fala, Gabriela, você tá com a mesma roupa? Sim. A segunda vez não foi de propósito, mas na hora que eu reparei que eu tava usando a mesma roupa, eu falei, vou fechar, então vai ser sobre magia em oncinhas. Sem mais enrolações, vou explicar um pouquinho sobre essas leis. Não tem muitos segredos, são alguns pontos, tá? Não são leis, não é nada escrito em pedra aqui sobre a escrita, mas são 3 regras, 3 pontos de vista, pensamentos, a palavra que você quiser usar, sobre como criar a magia, sobre como ela se comporta no mundo. Então, se você usar elas no seu mundo, vai deixar essa magia, esse sistema mais interessante e também mais fácil para você, autor. E a primeira lei eu vou ler porque ela é a maior e não vou conseguir decorar, então vamos lá. A capacidade de um autor em resolver conflitos de forma satisfatória com a magia é diretamente proporcional ao quão bem o leitor compreende essa magia. Eu precisei ler 3 vezes a primeira vez que eu me deparei com isso porque eu não entendi. Acontece. E pra você que ainda não entendeu, tá tudo bem, gente, vai precisar assistir um vídeo, porque só na escrita eu não consegui entender. Mas aqui é sobre a resolução do problema e o cuidado com o Deus Ex Machina. Porque quando você tem uma magia, na verdade, quando você tem magia na sua história, é muito fácil você cair em, tipo, eu tenho um problema, eu não sei como sair, então eu vou criar uma magia pra sair. Nisso você pode estar criando uma coisa forçada, um buraco, ou até mesmo um Deus Ex Machina. Cuidado na resolução de problemas usando magia. A magia, ela é muito interessante, mas ela também pode ser um facilitador. Ou seja, em vez de você pensar numa maneira crível, numa maneira interessante de sair de um problema, seja no meio da história, seja no fim, você cria uma magia. Por exemplo, estou trancada nessa masmorra e eu preciso sair antes que eu morra e eu vou fazer uma magia para abrir a porta. Você pode pensar no primeiro momento, tudo bem, certo? Se o seu sistema de magia permite, sim, mas e se sua magia for totalmente elemental? Você abriu essa porta com o quê? Você sempre pôde fazer isso? Ou essa magia surgiu brilhantemente nessa hora? Usando essa situação, vou usar 2 exemplos, um bom e um ruim. Então, esses personagens estão presos e ele vai tirar essa mágica, vou abrir, ele nunca abriu uma porta usando magia, nunca foi dito, ele vai abrir essa porta e essa magia nunca mais vai ser usada porque não precisou. Não ficou legal. Você criou uma magia para sair de um problema. E tá tudo bem fazer isso. O problema é deixar o leitor perceber que você fez exatamente isso. E agora um exemplo bom é ele tá nessa situação, antes dessa situação acontecer, ele ter usado essa magia outras vezes. Se for uma magia muito grande, muito poderosa, ter citado ela em vários momentos, para quando chegar o momento, o leitor ter aquela sensação de é isso, essa magia que ele estava falando, e não tipo, de onde isso saiu. E ela tem que ser crível. Vou pegar o exemplo novamente de magia elemental. Magia elemental, eu vou controlar o metal do trinco? Vou derreter o trinco? Eu vou usar o vento, a água? Como eu vou fazer? Não tem como? Então você não pode, você vai ter que criar outra maneira. Então, tomem bastante cuidado nisso. Não criem Deus Ex Machina, não usem magia para resolver o problema quando existem outras maneiras ou quando não existe uma maneira. Não crie uma, não deixe o leitor principalmente perceber que você criou ela. É bem delicado, porque às vezes não tem jeito, você vai ter que criar essa magia e tá tudo bem, você não pensou isso no início do seu livro, não tem problema, mas você vai ter que voltar na história e buscar maneiras, momentos de citar essa magia, para não chegar nesse momento e falar, de onde saiu? E sim, é aquela magia. Então tem essa diferença, cuidado, pode estragar a sua história. É claro que se for um pontinho ínfimo como abrir uma porta, resolver um problema do meio, não vai ser falar, meu Deus, essa história acabou pra mim por causa disso. Mas se for o clímax, aí a história é boa, mas o final, forçado. E a gente não quer isso, a gente quer história boa do início ao fim, ou a história começou boa, mas ela cresceu e se tornou incrível. É isso que a gente quer, não final forçado. E antes da gente continuar, gente, já se inscreveu no canal, vocês sabem que eu sempre indico dicas de escrita maravilhosas que vai ajudar vocês a se tornar um escritor cada vez melhor. Se você já for inscrito nesse canal, pega esse vídeo ou de qualquer outro e compartilha para um escritor que você goste. E se você chegou aqui, esse é o primeiro vídeo, saiba que eu tenho sistema de magia e tipos de magia para vocês assistirem, para vocês conhecerem mais de como criar uma magia incrível para o seu mundo. Agora, a segunda lei da magia é ser bem simples.
limitação é maior que poderes. O interessante da magia é criar limites. E agora eu vou pegar um exemplo negativo, que é Harry Potter. Eu sei, eu não gosto de falar, mas usando. Ele é um dos únicos que eu consigo me lembrar que não existe um limite. Ou pelo menos nunca chegaram. Eles nunca se cansam, eles não têm que dosar porque não tem um limite. Quando existe, a história fica muito mais interessante. Vou usar um exemplo bobo só pra ilustrar o que eu tô falando. Esse é um mago e ele pode usar 3 magias por dia. Então esse personagem, ele não vai usar magia pra, sei lá, acender uma fogueira, porque é algo simples, algo banal, algo que ele não vai desperdiçar, porque pode chegar um momento em que ele vai precisar de magia. Ou, melhor ainda, ele já fez essas 3 magias e chegou um problema maior, ele não tem magia e ele vai ter que usar outra coisa, a cabeça, a mente, o corpo, seja pra resolver esse problema. Então limites deixam a história mais interessante, porque o personagem ele vai ter que se desdobrar, seja pra economizar magia, seja quando ela acabar, pra resolver, pra sair das confusões. Você pode ter um limite maior? Sim, você não precisa ser só 3 mágicas, esse foi um exemplo bobo. Mas ter um limite é muito mais interessante, ou eu adoro quando esse limite ele pode ser passável, mas com limites. Então eu adoro ver aquele personagem dando tudo de si, sangrando, com dor, porque o corpo tá pedindo pra parar e continuar, e vai ter consequências. E isso é uma coisa muito importante. Não tá na lei, mas eu digo, se existe limite, existe consequência. Porque se tem um ponto aqui que você pode ultrapassar, por exemplo, se você usa 3 magias e tenta usar a 4ª, o que acontece? Se não acontecer nada, ignora a consequência. Mas se você puder usar essa quarta magia, qual é a consequência dela? Você fica cansado? Você desmaia? Você perde anos vitais da sua vida? Crie limitações e principalmente crie consequências para o caso dessas limitações não serem respeitadas. Vai deixar a história mais interessante. E também é um desafio para você, escritor, não se escorar totalmente naquela primeira lei e resolver todos os problemas com magia. Pode ficar chato, pode ficar simples, pode ficar fácil. Se ele tem um limite, ele não vai querer sempre ficar gastando. Então ele vai ter que criar outras maneiras para resolver o problema, o que deixa a história mais interessante. Então sempre mantenham isso em mente. E por último, a terceira lei da magia é: expanda o que você já possui antes de adicionar algo novo. Essa frase é um pouco mais simples, mais rasa. É muito melhor você explorar a magia que você tem antes de criar algo novo. Se você cria vários poderes, corre o risco de ficar alguns rasos. Eu vou dar um exemplo sobre o meu livro que eu já escrevi sobre Raptada. Em algum momento vai aparecer, ele vai ser publicado, mas cada reino tem a sua magia e existe 10 tipos de magia diferentes e, querendo ou não, algumas não são exploradas porque são muitas, é um reino muito grande, tem reinos que eu não chego, então algumas magias são rasas, elas aparecem, mas elas não são muito exploradas e tá tudo bem. Bom, essa foi uma escolha minha, eu sabia que algumas magias iam ficar rasas. Agora, se você tem poucas magias, você vai ter que se desdobrar com ela. Ou seja, você vai se aprofundar muito mais, você vai explorar muito mais essas magias. E agora é meu famoso exemplo, eu acho que é perfeito, que é Avatar, não o bichinho azul, Avatar, a lenda de Aang, que são 4 poderes, que é fogo, terra, ar e água. Existem somente 4 usadas de maneiras diferentes. Existem, eu acho que combinação, porque em algum momento eu acho que eles usavam ferro, lava, mas eu não cheguei a assistir essa parte. É um ótimo exemplo de como existem poucos poderes e eles são totalmente dobrados, usados de maneira diferente para vários tipos diferentes. Assistam, se vocês não assistiram, reassistam se já assistiram, mas não focando na história, e sim como eles usam a magia, como elas são exploradas, como elas são usadas, como elas são... Eu ia usar dobradas de novo, mas como elas são manipuladas, como elas são diferentes, como variações. Foque nisso. Explore toda a magia que você tem, maneiras diferentes. Se você misturar 2 magias, o que acontece? E quando você já explorar tudo, isso que eu falei, e ainda faltar alguma coisa, acrescente algo novo, mas saiba que quanto mais coisas de magia a se tratar, mais rasa ela vai ficar. E é uma escolha, gente. Eu escolhi no meu livro fazer uma magia mais rasa e tá tudo bem. Algumas vão ser sim mais aprofundadas, mas não todas. E uma coisa também que você pode fazer diferente é colocar pessoas com o mesmo poder, mas que o usam de maneiras diferentes. E para isso eu vou usar uma das minhas queridinhas que eu já cansei de falar aqui, que é Rio de Sangue e Magia. Aqui nós temos 2 povos, então eles têm maneiras diferentes de ver magia, maneiras diferentes de usar a magia e maneiras diferentes de
como eu posso dizer? Do que eles podem fazer com a magia. É a mesma coisa. Eles têm a mesma capacidade. Porém, eles fazem coisas diferentes. É um ótimo exemplo de como fazer isso. E ainda você vai dar uma profundidade maior em cultura e em como essa magia é feita. É muito interessante. Você pode não fazer de maneiras diferentes em cada povo. Você pode fazer povos diferentes usando maneiras diferentes, como é o meu livro e Avatar. Mas você também pode fazer essas pessoas usam a mesma magia, mas de maneira diferente. Ambas são isso que da lei, é expandir o que já possui em vez de criar algo novo. É algo bem interessante, algo para se refletir, algo para repensar se deve ou não ter um monte de magia. Eu achei bem interessante essas leis, me ajudam bastante. Não é uma regra ou uma sequência de coisas que você tem que fazer como é em sistema de magia. É algo para se refletir e algo que na hora de fazer o sistema de magia, você pensar bastante. Foi um conteúdo bem interessante e é um conteúdo que eu acho perfeitamente para fechar nossa trilogia de magia. É claro que não tá fechado eternamente, vai que eu acho outros métodos, outras informações, é claro que eu vou trazer para vocês. E para vocês não perderem esse momento, se acontecer, se inscreva no canal, porque mesmo se não trazer, tô sempre indicando livros maravilhosos pra vocês. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei. Se vocês já conheciam essas leis, comenta aqui o que vocês acham dela. Ou, se vocês acabaram de conhecer, comenta aqui o que acharam. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei que me ajuda bastante. Se você gosta dessas dicas, saibam que no meu Instagram eu tô sempre postando semanalmente mais coisas lá. Tô sempre criando mais sobre a escrita. É um conteúdo que eu tô me apaixonando cada vez mais. E, é claro, gente, eu sou uma autora publicada. Meus livros vão estar aqui na descrição. Eles estão disponíveis pela compra do e-book e disponíveis grátis pelo Kindle Unlimited. Até o próximo vídeo. Tchau!